Se você não presta atenção no retorno, você deveria prestar mais atenção, porque ele é essencial quando você está cantando. Então, se você quer saber o porquê disso, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, compartilhe, que isso ajuda demais o vídeo, o canal a ganhar relevância aqui no YouTube e você poder ver meus vídeos frequentemente, tá bom? Então, vamos lá? Seguinte, você deveria passar a prestar mais atenção no retorno, porque o retorno ele vai fazer com que você não fique rouco. Esse é um ponto, tá? A maioria das pessoas, quando vão cantar, elas não se escutam, elas não se ouvem. E aí, para tentar compensar isso, elas começam a gritar demais, começam a esganar demais a sua voz. E quando esgana a sua voz, e aí que se lasca. Por quê? Porque a pessoa gera uma energia muito grande nas pregas vocais, e as pregas vocais elas ficam aqui, né, na garganta aqui, mais ou menos ali perto, né, daqui do seu gogó. Então, e ela é uma coisa muito sensível, né? Ela está mais na parte da frente aqui da sua garganta, né? E ela é muito sensível. E qualquer coisa que você faz com elas, se você grita, se você gera uma energia muito grande nelas, elas podem se prejudicar. E quando acontece isso, geralmente as pessoas ficam muito roucas, né? Então você precisa se ouvir ali no retorno, porque se você grita para cantar, se você quer se ouvir para cantar, você precisa, né, ir ali antes no evento que você vai cantar. Por exemplo, olha, sonoplasta, aumenta mais meu microfone, coloca mais volume nesse trem aí, porque senão eu vou ficar rouco, você vai acabar comigo. Ou se no evento, por algum acaso, o retorno desligar bem na hora, você vem aqui, faz uma concha com a sua mão e coloca aqui no seu ouvido. E aí você vai se ouvir muito melhor. Faz um teste aí, pega a sua mão e coloca no seu ouvido. Você não está se ouvindo melhor? Então, essa é a mágica de você se escutar. Você não fica rouco, entendeu? Você escuta melhor os timbres da sua voz, você escuta melhor tudo, né? Tem muitos cantores que eles têm o seu próprio fone. Seria muito bom você ter aí um fone para você, né? Principalmente aqueles cantores que têm uma audição muito ruim. Então é bom a pessoa ter um fone próprio para cantar, né? Às vezes você vê um ponto aqui, ó, com cantores cantando ali em shows, né? Gustavo Lima cantando, Zezé de Camargo. E aí você vê aqui, ó, um fone, aquilo ali nada mais é do que ele tá ouvindo a sua própria voz e ouvindo o que alguém tá falando ali para ele, dando dicas, dando conselhos do que fazer ali na hora. Então, você precisa se ouvir mais, tá bom? Então, como eu falei, se você não estiver ouvindo o retorno, se o retorno estiver cortado, sei lá, aconteceu alguma coisa, faz uma conchinha e você consegue ouvir muito melhor. Uma coisa de se ouvir muito melhor também é quando você se ouve melhor e você começa a cantar afinado. Então, tem muitas pessoas que cantam desafinados. Elas não são desafinadas, mas às vezes cantam desafinado porque não tem o retorno da sua própria voz. Elas não conseguem se ouvir direito. Então, um ponto positivo é que quando você começa a se ouvir mais, você começa a cantar mais afinado, né? Geralmente, a gente tem dois tipos de pessoas. A gente tem aquelas que não tem percepção nenhuma da voz. Então, a pessoa, por exemplo, eu vou dar uma nota, né? Dê um lá, por exemplo. A pessoa não sabe fazer esse lá na voz, tá? As notas que tem aqui no teclado, as notas que tem no violão são as mesmas notas que a gente tem na nossa voz, né? Claro que com limites, né? Então a gente tem as tessituras, as extensões, tem esses limites aí, mas as notas que a gente tem no teclado, a gente consegue fazer na nossa voz, entende? Então eu tenho um lá grave, eu tenho um lá agudo, entendeu? Então eu tenho essas diferenças. Então tem pessoas que realmente elas não conseguem diferenciar, perceber que nota que é. E tem aquelas pessoas que conseguem perceber que nota que é, já tem o ouvido relativo e tudo mais, mas quando vão cantar, esquece de passar o som, esquece de dar tudo errado, não se ouve, e elas cantam desafinadamente.
Então, é muito bom que você se ouça, tá? Às vezes você pensa que está só um pouquinho desafinado, mas para a plateia você está muito desafinado. Então, tente se ouvir mais, beleza? Tente se ouvir mais. Um outro ponto aqui também é que quando você começa a se ouvir mais também, você começa a ter criatividade para fazer outras coisas. Então, poxa, minha voz tá ruim, eu vou fazer outra coisa na minha voz. Então, por exemplo, se você consegue observar que você está cantando, por exemplo, muito fraco, né? Sei lá. E aí, quando você se ouve mais, você consegue ter uma dinâmica melhor. Você consegue elaborar uma dinâmica, né? Você consegue criar alguma coisa ali, né? Então, se ouvir é muito bom, entende? Então, se ouvir realmente é muito bom. Retorno, você não precisa ficar muito perto do retorno, senão vai dar microfonia, tá? Não fique muito perto, mas fique numa distância que você consiga ouvir, entende? Se o retorno estiver muito baixo e você tiver que aproximar demais, fala pro sonoplasta, o bendito do sonoplasta, para ele aumentar esse volume para você, porque senão você vai se lascar, entende? Então, por isso que é muito bom você se ouvir em um retorno. Beleza? Espero que eu tenha te ajudado, espero que eu tenha falado do porquê você deve se ouvir no retorno. Então isso é muito importante que você venha aplicar, chegue antes no evento para você passar o som e se ouvir mais, tá bom? Vamos para as próximas aulas, vamos embora.